Ei, você aí que está começando na área de Tech Recruiter, está um pouco perdido, é muita terminologia, é muita coisa para se aprender? Esse vídeo então é para você conseguir se situar nesse mundo de tecnologia que é insano. Então fica comigo até o final que com certeza você vai sair daqui com muito mais conhecimento do que quando entrou. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu já peço para vocês que deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para todo colega seu que tem vontade aí de atuar como Tech Recruiter, mas tem muitas dúvidas em como vai ingressar nessa área. E eu já adianto para vocês que tem dicas aqui valiosas até mesmo para quem já atua e às vezes fica um pouco perdido. Principalmente quando a gente fala sobre qual o real papel do Tech Recruiter, né? Quais são as atividades que realmente ele é responsável. Será que ele tem que avaliar tecnicamente um candidato? Será que ele tem esse direito de julgar o trabalho desse profissional sem mesmo nunca ter codado na vida? Então a gente vai falar muitas coisas sobre isso nesse vídeo e eu tenho certeza que o seu like, a sua inscrição aqui no canal vai ajudar demais a disseminar esse material cada vez para mais gente. Mas sem enrolação, bora pro vídeo! Bom pessoal, é muito comum a gente ter dúvidas, né? Principalmente quando o pessoal está iniciando no mundo de tecnologia, atuando como Tech Recruiter, sobre quais as atividades que ele realmente é responsável, né? Até que ponto ele tem algumas responsabilidades ali em saber sobre tecnologia, será que ele tem que ter um entendimento muito profundo sobre questões técnicas? E eu já adianto para vocês que não. O papel de um Tech Recruiter passa longe de ter que entender profundamente sobre alguma tecnologia específica. É claro que entender sobre tecnologia, pelo menos superficialmente, vai garantir muita vantagem para ele, principalmente no momento de abordagem e seleção, que é o principal foco ali do Tech Recruiter. Mas isso não significa que ele vai precisar ser um expert nessas tecnologias. Aliás, o que a gente pretende como Tech Recruiter é procurar indicadores que mostrem que aquele perfil de candidato se encaixa naquela vaga que a gente vai procurar preencher. Então a primeira dica que eu dou para quem está iniciando no mundo de Tech Recruitment é focar em um segmento. Pessoal, é muito comum os Tech Recruiters que estão iniciando acharem que vão ter que aprender tudo logo de cara. Existem vários segmentos quando a gente está falando sobre o mundo da tecnologia. Existem os programadores back-end, existe o programador front-end, DevOps, cientista de dados, Salesforce Engineer, Cloud Engineer, ou seja, existem inúmeras posições que podem ser ocupadas e não tem como a gente entender sobre todas essas posições logo de cara. Então o que é importante ali para quem está começando a atuar como Tech Recruiter? Escolher um segmento e começar a aprofundar ali em algumas questões sobre esse segmento. Então, por exemplo, vamos supor que eu resolvi iniciar ali minha jornada como Tech Recruiter. Eu vou definir qual segmento que eu quero captar profissionais. Nesse caso, eu decido por profissionais que atuam como back-end engineer ou desenvolvedores back-end. Eu vou começar a me inteirar ali sobre o perfil desse tipo de profissional, quais as tecnologias que ele precisa dominar, mas perceba que o meu foco não está sendo a princípio na tecnologia, mas sim no segmento. Por que disso, pessoal? Às vezes o Tech Recruiter comete esse erro de focar logo ali na tecnologia de cara. E isso é um erro que pode dificultar a vida desse Tech Recruiter. Quando nós focamos em uma tecnologia, ela pode esbarrar em outros segmentos. Então, por exemplo, se a gente focar na tecnologia de JavaScript, o JavaScript ele pode ser utilizado no back-end com o Node.js. Mas quando a gente está falando sobre JavaScript no front-end, ele já será utilizado ali com frameworks como o Angular e React.
Então perceba que a gente começa a ficar um pouco confuso em relação a essas tecnologias quando a gente não dá o devido foco a um segmento. Então a primeira dica que eu dou para quem está iniciando como Tech Recruiter é definir um segmento. Ah, eu quero focar em desenvolvedores back-end, ou então eu quero focar em desenvolvedores front-end. Defina um segmento que você quer atuar para captar profissionais desta área. Em um segundo momento, a gente pode começar ali a correlacionar essas tecnologias que estavam envolvidas no segmento que a gente escolheu a princípio, e aí sim a gente traçar um paralelo dessas tecnologias que são utilizadas nesse segmento com outros segmentos. Então, por exemplo, você olhou para o segmento de back-end e para a vaga específica que você estava estudando sobre, a tecnologia que era utilizada era o C#. Mas, posteriormente, você descobre que o C# ele também é interessante para ser utilizado para desenvolvimento web. E depois você também acaba descobrindo que o C# é utilizado na indústria de jogos. Então perceba que você está aumentando o leque seu ali de perfis de candidatos que você pode começar a analisar. É claro que esses perfis exigirão ali conhecimentos específicos daquele setor. Então, no caso do desenvolvedor que entende de C#, mas ele é da indústria de jogos, você vai precisar entender um pouco mais sobre a indústria de jogos a fim de entender quais outras tecnologias ele precisa saber ali, ter um conhecimento junto da linguagem C#. Então, esse é apenas um exemplo do que a gente pode fazer posterior àquela primeira etapa, né, de definir um segmento, e aí sim depois a gente começa a relacionar essas tecnologias com outros segmentos. Então vamos por partes. Uma próxima dica que eu dou para Tech Recruiters novatos é deixar bem claro que o seu papel não é avaliar tecnicamente a capacidade de um candidato. Seu papel não é esse, tanto que você não está presente na etapa onde o candidato vai ali com um quadro branco ou numa entrevista mais técnica demonstrar sua capacidade de codificação para, de fato, o avaliador técnico. O papel do Tech Recruiter é identificar ali indicadores de que aquele profissional é capaz de exercer a função que ele está se propondo a exercer naquela vaga que está sendo oferecida para ele, no nível adequado que está sendo exigido por aquela vaga. E para o Tech Recruiter saber se esse candidato de fato tem esse conhecimento e no nível esperado, ele precisa ali saber as perguntas certas a se fazer para esse candidato e também já saber previamente quais seriam as respostas certas. E eu falo certas entre aspas, porque no mundo da tecnologia, às vezes existem N respostas para uma mesma pergunta e não necessariamente algumas dessas respostas serão consideradas erradas. Então perceba que é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, mas também não é um bicho de sete cabeças. Você vai precisar ter um contato ali com o gestor da vaga, com o pessoal que está por trás ali dos requisitos que são exigidos naquela vaga, para você ter esse conhecimento de quais perguntas fazer, quais respostas esperar, e aí sim você fazer aquele processo inicial, aquela primeira etapa com o candidato. E depois de você receber os indicativos de que esse candidato pode ser ali um potencial candidato a encaixar naquela vaga, né? Ele tem o conhecimento necessário, ele tem a disponibilidade necessária e ele está interessado naquela vaga. Quando você percebe essas características, aí sim vale a pena investir naquele candidato e dar sequência no processo de recrutamento e seleção. Então, basicamente, o papel do Tech Recruiter é esse, é ele conseguir fazer esse primeiro filtro naquele candidato que tem o maior potencial em encaixar e aceitar aquela vaga que está sendo proposta para ele. Então, valeria a pena o investimento de tempo em cima daquele candidato. E vamos aqui ilustrar esse papel do Tech Recruiter com um exemplo. Vamos imaginar que o Tech Recruiter ele está ali procurando um candidato, ele vai fazer um processo de triagem com um candidato que tem as habilidades necessárias para atuar como team leader para uma vaga que o Tech Recruiter está trabalhando. E o Tech Recruiter olha para o currículo, ele vê ali que potencialmente esse candidato tem os conhecimentos necessários,
entre em contato com esse candidato, com a mensagem personalizada, como eu falei naquele vídeo das 13 dicas de como você pode melhorar sua performance como Tech Recruiter. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, dá uma checada lá que vale muito a pena. E ele, com essa primeira aproximação com o candidato, consegue marcar uma entrevista, né, uma call com esse candidato para trocar uma ideia, entender um pouco mais sobre o momento desse candidato, para ver se faz sentido, né, aquela proposta para ele naquele momento em que ele está vivendo, e também conseguir alguns indicativos de que aquele profissional realmente encaixa naquela vaga que ele está trabalhando. E na primeira call, neste exemplo que a gente está dando, onde a vaga é uma vaga de liderança, o Tech Recruiter ele percebe ali que o candidato ele tem dificuldade de comunicação, ele não tem uma comunicação clara, objetiva, né? Ele está comunicando ali de uma forma mais introvertida, ele tem dificuldades de contar as experiências passadas dele para aquela vaga. E um detalhe sobre essa vaga que o Tech Recruiter está trabalhando: é uma vaga que exige um nível de senioridade maior para aquele team leader que vai ser contratado. E o Tech Recruiter, nessa conversa um pouco mais informal, né, com o candidato, ele começa a captar essas informações e perceber que talvez aquele candidato não tenha o perfil exigido pela vaga. Então ele não vai passar o perfil desse candidato para o gestor da vaga dar continuidade, fazer uma avaliação técnica e tudo mais. Porque aí seria gasto um tempo desnecessário que no final das contas ia acabar desmotivando ainda mais o candidato, né, de participar de um processo ao qual ele não vai ser capaz ali de ir até o fim, e também irá gastar um tempo da equipe para avaliar aquele perfil que também não faz muito sentido. E isso vai manchar o seu nome como Tech Recruiter. É claro que erros são passíveis de serem cometidos, não é porque você errou ali num processo de triagem com um candidato que você não vai ser capaz ali de realizar nenhum processo de recrutamento e seleção. Mas é importante ter essa cautela para realmente você demonstrar que tem um nível de assertividade grande no momento de fazer esse processo inicial. E como eu disse anteriormente, para você conseguir fazer esse filtro cada vez de forma mais efetiva, ter um conhecimento sobre a tecnologia com certeza vai te ajudar, porque você vai fazer a pergunta certa, você vai saber quais as possíveis respostas certas para aquela pergunta, porque você está em contato com o gestor da vaga, você discutiu isso com ele ou ela para entender de fato quais são as respostas esperadas, e você sabe o porquê dessas respostas serem certas. Então você vai acumulando esse conhecimento e vai tendo uma capacidade de acertar no processo de recrutamento e seleção cada vez maior. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!